Veja bem, quando gatos dão à luz, nascem gatinhos. E quando cachorros dão à luz, nascem cachorrinhos. Porém, quando essa espécie de formiga dá à luz, ela pode ter um filho de outra espécie. Essa é uma espécie de formiga da Europa que está causando um certo furdunço na definição do que é uma espécie. Essa é a formiga da espécie Mesoribéricos, que, sinceramente, ela parece com qualquer outra formiga que eu já vi. Então, para facilitar a visualização, vamos representar essa formiga Mesoribéricos assim, da cor laranja. E essa espécie Mesoribéricos, como você imagina, tem formigueiros liderados por fêmeas, por rainhas, mais especificamente. E é claro que elas podem ter filhas e filhos da mesma espécie, né? Tá tudo laranja aqui. Porém, há um problema aqui. Essas filhas, elas na verdade não ficam no formigueiro, elas vão embora e nunca mais voltam. E os machos, bom, também. Então a rainha acaba ficando sozinha, mas tem um bom motivo para isso. As fêmeas ibéricos que saem por aí do seu formigueiro, elas fazem isso porque um dia elas pretendem encontrar um macho da sua mesma espécie. E aí eles cruzam e ela se torna uma rainha. E aí ela pode fundar o seu próprio formigueiro. E obviamente, né, os machos que saem do formigueiro também querem encontrar as fêmeas para tornar elas uma rainha também. Então, fêmeas e machos ibéricos saem do formigueiro para fundar outros formigueiros, assim deixando a rainha sozinha, sem operárias. E isso tá parecendo um esquema de pirâmide. Afinal, se eles saem do formigueiro, então nunca vai ter operárias para trabalhar para a rainha. Como que funcionaria um formigueiro sem operária, né? Bom, para responder isso, saiba que rainhas ibéricos, na verdade, podem ter outros tipos de filhos. É aí que as coisas começam a ficar estranhas. Isso acontece porque as rainhas ibéricos podem cruzar com machos da sua mesma espécie e assim gerar mais machos ibéricos e também fêmeas ibéricos, que por sua vez saem do formigueiro. Porém, além de cruzar com machos ibéricos, essa rainha é capaz de cruzar com um macho de outra espécie, que aqui vamos representar de verde. Essas formigas verdes são a representação dessa outra espécie aqui. Essa aqui é a Mesorstructor. Mas antes da gente explicar como é que funciona esse formigueiro de duas espécies, é bom a gente entender como que funciona uma espécie de formigueiro padrão com uma única espécie. Então imagine que temos aqui uma formiga padrão, genérica. Ela é uma fêmea, uma rainha. E bom, ela tem um exército de operárias. Todas elas fêmeas. E são essas formigas operárias, fêmeas, é que vão ser responsáveis por tudo que acontece no formigueiro. Desde a manutenção da estrutura, o cuidado com as larvas, a coleta de comida, tudo isso e mais é o que as operárias fazem. E a rainha? Bom, a rainha tem a função de, não cuidar do formigueiro em si, mas de criar formigas que vão cuidar do formigueiro. O dever dela, então, é simplesmente ter filhos. O que quer dizer que todas essas formigas operárias são irmãs, filhas da rainha. Essa é a estrutura que nós encontramos em formigueiros de formigas genéricas. Mas acontece que a nossa Mesoribéricos não é uma formiga genérica como outra qualquer. No formigueiro das Mesoribéricos, a rainha tem filhas operárias que são híbridas. Tá vendo isso aqui? É metade verde e metade laranja. Metade Mesoribéricos, metade Mesorstructor. E como que essas operárias híbridas são geradas? Bom, um dia a mamãe rainha, que é Ibéricos, encontra o papai, que é Structor. Eles cruzam e disso sai uma mistura dos dois. Uma fêmea híbrida que vai servir como operária para essa rainha. Mas espera, dar à luz a híbridos não seria exatamente ter filhos de outra espécie. Afinal, híbridos não são nem tão incomuns assim na natureza. Veja, por exemplo, esse animalzinho bem aqui. Isto aqui é uma mula. E elas surgem a partir do cruzamento entre a espécie do cavalo e a espécie do burro. Esses dois cruzam para gerar uma mula, um híbrido, uma mistura dessas duas espécies. E ok, beleza. Mas e aí, tem alguma coisa de especial a mula? Bom, pelo fato dela vir de duas espécies, pelo fato dela ser um híbrido, ela tem o que nós chamamos de vigor híbrido, uma resistência física maior. E bom, se híbridos às vezes podem acontecer deles serem mais vigorosos, faz muito sentido que uma rainha Ibéricos tenha evoluído de tal forma que ela produz
operárias híbridas. Afinal, elas são híbridas, elas têm o vigor híbrido, elas são mais eficientes de sair trabalhando por aí. Olha que coisa vigorosa. Isso é fantástico, mas quer dizer uma coisa curiosa. Quer dizer que um formigueiro de uma rainha ibéricos precisa necessariamente encontrar sempre um macho instructor para poder produzir as suas operárias. É preciso então que sempre tenham machos instructor por perto de rainhas ibéricos. Porém, muitas vezes não é este o caso. Para visualizar esse problema, veja esse mapa aqui. Esse mapa mostra em laranja os formigueiros ibéricos, onde estão as rainhas ibéricos. E de verde temos os formigueiros instructor, comandado por rainhas instructor. E bem aqui de amarelo é onde esses dois tipos de formigueiros se encontram. Ibéricos e instructor realmente convivem aqui nessa área de amarelo. Porém, note que essas áreas verdes só tem instructor. E nessas áreas em laranja, que são enormes, tem somente ibéricos. Inclusive tem ilhas que só tem ibéricos e não tem instructor. Como é possível isso? Afinal, os formigueiros ibéricos precisam de instructor para funcionar, para ter operárias. Como é possível então ter um lugar só com ibéricos e sem instructor? Que seria o caso de toda essa área laranja aqui nesse mapa. Bom, é uma pergunta muito boa e foi essa pergunta que pesquisadores fizeram a si mesmos. E para responder esse questionamento, pesquisadores vieram até aqui, no sul da França, onde só tem formigueiros ibéricos. Foi nessa região onde só tinha formigueiros ibéricos que esses cientistas averiguaram que na natureza eles encontraram rainhas ibéricos comandando seus formigueiros compostos justamente por operárias híbridas, que são meio ibéricos e meio mesodestructor, sendo que essa parte mesodestructor, bom, de onde ela veio? Afinal, aqui não tem mesodestructor, só tem ibéricos no sul da França. Foi assim que eles averiguaram que na natureza é assim que as coisas foram encontradas. Mas para ter certeza mesmo do que estava acontecendo, eles resolveram pegar algumas rainhas mesoibéricos e levar para o laboratório. E aí, lá estavam as rainhas ibéricos em um ambiente controlado de um laboratório. E lá nesse lugar, essas rainhas tiveram filhas completamente ibéricos. Mas, além disso, elas também tiveram filhas híbridas, as operárias. Mas, pera, isso é meio estranho, porque como que isso é possível? O laboratório é um ambiente fechado, controlado. Para isso ter acontecido, então, seria necessário que essa rainha ibéricos teria que ter sido visitada por um macho instructor, eles terem cruzado e assim gerado essa fêmea híbrida, essa operária aqui. Porém, essa invasão do laboratório seria extremamente improvável. Mas ainda assim, esses caras foram encontrados. Eles estavam lá, cruzando com a rainha e tendo híbridas. Agora, de onde vieram esses malucos aqui? Bom, para descartar a possibilidade de que esses machos instructors simplesmente tenham invadido o laboratório e assim ter estragado o experimento inteiro, os pesquisadores resolveram dar uma olhadinha melhor para esses caras. E assim, eles analisaram o seu DNA. E eu não sei se você sabia, mas existe mais de um tipo de DNA numa célula. Aqui, vamos dizer que temos uma célula. E dentro dela, nós temos um núcleo, onde nós encontramos o DNA nuclear, aqui na forma de cromossomos, em que metade veio do pai e a outra metade veio da mãe. Porém, além do núcleo, nós temos isso aqui. Essa aqui é uma mitocôndria. E dentro da mitocôndria, nós temos o DNA mitocondrial, o que é uma outra estrutura independente por si só. E uma das coisas mais peculiares do DNA mitocondrial é que ele veio exclusivamente da sua mãe. E isso acontece por um motivo bem simples. Para entender isso, olhe para isso aqui. Esse é o óvulo da mãe, que possui DNA no seu núcleo, caso apenas metade dos cromossomos, e possui também mitocôndrias, que possuem DNA mitocondrial. E os espermatozoides, aqui um pouquinho fora de escala, possuem no seu núcleo também metade dos cromossomos e também possuem mitocôndrias. Porém, na hora da fecundação, o que o espermatozoide passa é apenas os seus cromossomos. Esses cromossomos se unem com os do óvulo. E aí, todo o resto do espermatozoide é descartado, inclusive
as suas mitocôndrias. Ou seja, temos aqui agora um óvulo fecundado, um zigoto que vai dar origem a um indivíduo, que vai ter metade dos seus cromossomos vindos da mãe e a outra metade vindos do pai. Agora, já suas mitocôndrias são todas da sua mãe. Então isso quer dizer uma coisa: se uma mulher humana um dia encontrar um homem humano e eles dois tiverem uma filha, então o que vai acontecer aqui? Ambos os pais dessa criança vão ter mitocôndrias, mas as do pai não serão passadas, somente as da mãe. Agora vamos supor que, além disso, essa mulher aqui conhece outro homem humano e esses dois têm um filho. Esse filho também vai herdar somente as mitocôndrias da sua mãe. Isso tudo aqui quer dizer então que essas duas crianças, mesmo tendo pais diferentes, elas ainda assim, por ter apenas uma única mãe, vão ter apenas um único DNA mitocondrial herdado da sua progenitora. Geneticamente falando, ter o mesmo DNA mitocondrial é a prova de que dois indivíduos compartilham a mesma mãe. E para formigas não é diferente. Se dois indivíduos possuem o mesmo DNA mitocondrial, então elas são irmãs porque compartilham a mesma mãe. E foi isso que pesquisadores encontraram. Pesquisadores olharam para essa área no sul da França que só possui formigueiros ibéricos. E aqui nessa região eles viram o seguinte: a galera viu que tinha machos Structor, sendo que esses caras não estavam em formigueiros comandados por rainhas Structor. Na realidade, eles estavam em formigueiros comandados por rainhas ibéricos. E isso é impressionante, mas o que é mais absurdo é que o DNA mitocondrial dessas rainhas, de alguma forma, era idêntico ao desses machos Structor vivendo por ali. Isso é muito estranho. E para você ter uma ideia da loucura que isso é, veja o panorama geral da genética desse formigueiro. Começamos aqui com a rainha Ibéricos, que possui um certo DNA mitocondrial característico da sua espécie. E essa rainha pode ter 4 tipos de filhos diferentes. Ela pode ter fêmeas e machos ibéricos, que vão ter o DNA nuclear ibéricos, herdados da sua mãe, e, além disso, vão ter o DNA mitocondrial de sua mãe. E, além desses dois, essa fêmea rainha pode ter fêmeas híbridas, que vão ser as operárias. O DNA nuclear delas é metade ibéricos e metade Structor. Agora, o seu DNA mitocondrial é completamente herdado da ibéricos, da sua mãe. E por fim, nós temos o mais esquisito de tudo. Temos machos Structor, que possui um DNA nuclear completamente de outra espécie, de Structor, mas esses habitantes do formigueiro também herdam o DNA mitocondrial da rainha. Ou seja, o DNA nuclear deles é Structor, mas seu DNA mitocondrial é ibéricos. Então, nesse formigueiro aqui, nós temos uma rainha e 4 tipos de filhos, todos compartilhando o mesmo DNA mitocondrial. E isso quer dizer uma coisa muito estranha, que todos esses tipos de filhos são realmente filhas, são irmãos da mesma mãe, todos compartilham o mesmo DNA mitocondrial. De alguma forma, são todos irmãos, mesmo que sejam de espécies diferentes, separadas por milhões de anos de evolução. Structor e ibéricos nem sequer são espécies tão próximas assim. E para garantir que essa configuração aqui não foi só um acaso que aconteceu somente nos lugares onde os pesquisadores estavam olhando, a galera resolveu então dar uma visão mais ampla. Eles olharam então uma ruma de ovos. Eles pegaram algumas rainhas, em que cada uma delas tinha posto uma certa quantidade de ovos, e aí eles pegaram esses ovos todos, juntaram e analisaram. E de todos esses ovos, 9% do total eram ovos que tinham DNA nuclear somente de Structor. E aí isso comprovou que esses ovos realmente eram postos por fêmeas ibéricos, mas ainda de alguma forma tinham um DNA Structor, eu não sei como. Ou pelo menos sabemos mais ou menos como. E para entender como isso é possível, temos que lembrar das nossas aulas de genética lá da escola. Que delícia. Bom, no caso de humanos, nós temos uma mãe e um pai, e você, um filho. E cada um dos seus pais doou para você metade dos seus cromossomos para juntos formarem
os seus cromossomos. Mas olha só o que acontece com essas formigas. Temos uma mãe de uma espécie, o pai de outra, e o filho é da espécie do pai. Ele meio que não tem nenhum cromossomo vindo da mãe. Como isso é possível? Bom, acontece que formigas são um pouco diferentes de nós humanos nesse aspecto, e só por esse pequeno detalhe é que elas conseguem dar à luz a uma outra espécie desse jeito. E para entender o quão diferente, vamos imaginar o seguinte, que aqui nós temos um óvulo de uma rainha ibéricus e o espermatozoide de um macho Structor. O óvulo vai ter metade dos cromossomos da rainha e o espermatozoide do Structor também vai ter essa mesma quantidade de cromossomos. E aí o que acontece? A fecundação rola e aí no final esses cromossomos se unem em um zigoto. E todas as vezes que nós temos um zigoto com as duas metades, sempre isso aqui vai gerar uma fêmea operária híbrida, em que metade dos cromossomos é ibéricos e outra metade é Structor. E da mesma forma, quando a gente tem um óvulo de uma rainha ibéricus e um espermatozoide de um macho ibéricus, quando esses dois se unem, esses cromossomos vêm para cá e isso vai dar a origem a uma fêmea ibéricus. Ela é totalmente ibéricus, porque suas duas metades de cromossomos, ambos vêm de ibéricos. Tá, mas até agora a gente só viu como são geradas as filhas. E os filhos, os machos, como é que eles nascem? Bom, nesse caso, se a gente voltar um pouco, nós temos um óvulo de uma rainha ibéricus e um espermatozoide de um macho ibéricus. E se esses dois não se encontrarem, ou seja, se nessa história não tiver nenhum macho com nenhum espermatozoide para fecundar nada, esse óvulo não fecundado vai dar origem sempre a um macho. Ou seja, os machos das formigas, eles possuem metade do número de cromossomos das fêmeas. E tudo aqui não tem nada de tão especial. O que realmente é bizarro e específico dessa espécie de formiga é o que vem a seguir. Simplesmente, nós temos uma rainha com um óvulo, com metade dos cromossomos. Do outro lado, nós temos um espermatozoide com a outra metade, que pertence a um macho Structor. E bom, se esses dois se unissem, claro, ia dar origem a uma fêmea híbrida. Agora, a estranha coisa única dessa espécie é que, de alguma forma, a rainha consegue sumir com os cromossomos do seu óvulo. A gente não sabe como isso acontece, mas de alguma forma ela consegue isso aqui. Então, a fecundação ocorre, os cromossomos Structor são passados adiante, e aqui nós temos um zigoto que tem somente os cromossomos Structor. E isso dá origem a um macho Structor. Um macho Structor que é geneticamente idêntico ao seu pai. São os mesmos cromossomos intocados. Eles são 100% idênticos. Dessa forma, a rainha consegue produzir 4 tipos de filhos, incluindo 2 machos diferentes. Um macho da sua mesma espécie e outro de outra espécie, que não tem nenhum cromossomo nuclear em comum com a mãe. E o que é fantástico de tudo isso é que cada tipo de filho tem uma função a cumprir. Os machos ibéricos são necessários para formar novas rainhas. As fêmeas ibéricos vão ser as novas rainhas. As fêmeas híbridas são as operárias do formigueiro com o vigor híbrido. E os machos Structor têm o papel de cruzar com a rainha. Ou seja, a rainha vai ter um filho que é um macho Structor. E esse macho Structor vai cruzar com a própria mãe para gerar mais machos Structor. Ou também, além disso, mão de obra operária. Uma situação que Marx não previu. E como se isso já não fosse suficiente, as rainhas têm um órgão especial em que elas podem receber um espermatozoide e guardar lá dentro desse órgão. Essa é a espermateca, que pode ficar com esperma guardado por anos ou décadas. Isso quer dizer então que a rainha, mesmo que ela cruze apenas uma única vez com um macho, ela pode ficar lá
com o seu esperma por toda a sua vida e usar ele apenas quando for mais conveniente, para, enfim, gerar os seus filhos, né, operárias, potenciais rainhas, machos de uma espécie, machos de outra. E como essas rainhas cruzam com 2 machos diferentes, ela pode guardar consigo 2 tipos de espermatozoides. Assim, a rainha recebe este material e decide quando e como usar ele. Graças a essa habilidade, bem aqui nessa parte amarela, onde tem formigueiros ibéricos e Structor, uma fêmea ibéricos pode cruzar com um macho Structor. E aí eles cruzam, ela guarda o seu esperma, e aí ela pode, aqui nessa área de sobreposição das 2 espécies, partir para uma jornada. Ela pode caminhar e ir para outros lugares onde não tem Structor. E aqui ela pode fundar um formigueiro e assim se tornar a rainha dele. Ou seja, os formigueiros ibéricos então ganham independência dos formigueiros Structor. Apesar deles dependerem dos machos Structor, é possível fundar formigueiros ibéricos em outros lugares. Bom, isso é incrível porque além dessa espécie dar à luz a outra espécie, ainda por cima esses caras aqui são clones. Eles são clones que vivem em formigueiros de outra espécie. Esses caras, eles vivem uma vida apartada dos formigueiros da sua própria espécie, que são liderados por rainhas Structor. Esses machos Structor que são clones em formigueiros ibéricos, inclusive eles são diferentes desses machos Structor em formigueiros Structor, os, digamos, naturais. Esses machos são diferentes desses machos aqui, possivelmente devido à maneira como que eles foram criados em formigueiros diferentes, né? Eles comeram, eles viveram, foram cuidados, tiveram interações também com genes mitocondriais diferentes, e tudo isso fizeram com que eles se comportassem e se parecessem um pouco diferente um do outro. Inclusive, os pesquisadores perceberam que não encontraram nenhuma evidência que mostrasse que machos Structor de formigueiros ibéricos pudessem simplesmente migrar para formigueiros da sua própria espécie. Isso não acontecia. Afinal de contas, eles eram diferentes. E isso tudo é tão, mas tão bizarro que surgiu até um termo novo para isso. Xenoparidade é a palavra que descreve o processo todo de dar à luz a uma outra espécie. E pelo menos por enquanto, essa formiga aqui, a Mesoribéricus, é a única espécie xenópara que conhecemos. E é claro que tem muita coisa que a gente ainda não sabe, porque a gente não sabe se esse fenômeno acontece com outras espécies de formigas, ou como que o esperma é escolhido lá dentro da rainha, e pior ainda, como que a rainha consegue tirar o próprio DNA dos seus óvulos. Isso é estranho de verdade. Mas tudo bem, porque logo, em um futuro talvez não tão distante, mais pesquisas sobre essas e outras formigas vão aparecer. E nós enfim poderemos entender um pouco melhor como é possível dar à luz para outra espécie. E outra espécie de ser vivo pode ser encontrado em outro lugar fora da Terra. Estou falando de vida extraterrestre. Agora, para saber qual que é a lua do sistema solar com a maior chance de ter vida extraterrestre, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. E me siga nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos. E tchau!